Only me. Only me. All things are all things are only. Momento de meditação. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. De todas as emoções humanas, a que ele mais manifestou quando apareceu como Filho do Homem foi esta: ele chorava com frequência. Nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 ao 16. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem A Visão de Pátimos, nas eras da igreja, na página 38 em diante, o profeta diz: quão profundamente comovente e inspirador foi o aparecimento de Jesus a João, que estava em exílio por causa da palavra. E eis que a palavra viva acha-se agora diante dele. Que visão iluminante!
pois cada tributo descritivo tem um significado que revelação de seu glorioso ser. Seu cabelo branco como a neve. João I nota e menciona a brancura de seu cabelo. Era branco e luzente como a neve. Isto não era por causa de sua idade. Oh, não! O cabelo brilhantemente branco não significa idade, mas experiência, maturidade e sabedoria. O eterno não envelhece. O que é o tempo para Deus? O tempo significa pouco para Deus, porém a sabedoria significa muito. É como quando Salomão pediu a Deus sabedoria para julgar o povo de Israel. Agora ele está vindo, o juiz de toda a terra. Ele será coroado com sabedoria. É isso que o cabelo branco e resplandecente significa. Veja isto em Daniel 7, do 9 ao 14. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estava diante dele. E assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provia da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dados o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno e não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Aí está, Daniel o viu com aquele cabelo branco. Ele era o juiz, abrindo os livros e julgando a partir deles. Daniel viu vindo nas nuvens. É isso exatamente o que João viu. Ambos ouviram exatamente o mesmo. Eles viram o juiz com o seu cinto de juiz sobre seus lombos, sendo puro e santo, cheio de sabedoria, plenamente qualificado para julgar o mundo com justiça. Aleluia! Até o mundo entende esta simbologia, pois nos tempos antigos o juiz aparecia e convocava a corte vestido de uma peruca branca e um longo manto que significava sua completa autoridade, manto da cabeça aos pés para determinar justiça, seus olhos como fogo. Pense nisto. Aqueles olhos que uma vez turvaram-se com lágrimas de tristeza e piedade, aqueles olhos que choravam de compaixão junto à sepultura de Lázaro, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que o penduraram numa cruz, mas em aflição clamaram:
Pai, perdoa-lhes. Agora aqueles olhos são uma chama de fogo, os olhos do juiz, que retribuirá aqueles que o rejeitaram. De todas as emoções humanas, a que mais ele manifestou quando apareceu como Filho do Homem foi esta: ele chorava com frequência. Todavia, por trás daquele choro e daquele sofrimento, ali ainda estava Deus. Aqueles mesmos olhos tinham visões, eles olhavam profundamente dentro dos corações dos homens e lia seus próprios pensamentos e conhecia todos os seus diferentes caminhos. Chamejando-os através de olhos mortais estava Deus, que clamou àqueles que não o conheceram pelo que ele era: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. São João 8:24. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço as obras de meu Pai e não credes em mim, crede nas obras. João 10:37 e 38. Como Jeremias de outrora, ele foi o profeta pranteador, pois os homens não receberam a palavra de Deus e rechaçaram uma revelação. Aqueles olhos abrasadoramente chamejantes de juiz estão mesmo agora registrando a vida de toda a carne, correndo de um lado para o outro por toda a terra. Não há nada que ele não saiba. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um pretende fazer. Não há nada oculto que não haja de ser revelado, pois todas as coisas estão nuas diante daquele com quem temos de tratar. Pense nisto, ele sabe mesmo agora o que você está pensando. Sim, lá está ele como juiz, com os olhos chamejantes, para determinar juízo. O dia de misericórdia terminou. Oxalá os homens pudessem se arrepender e buscar em justiça sua face enquanto ainda há tempo. Oxalá pudesse fazer de seu peito seus travesseiros antes que o mundo se desfaça em fogo. Os pés de latão e os seus pés semelhante o latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha. O latão é formado por sua extraordinária dureza. Não há nada conhecido que se possa acrescentar a ele para temperá-lo, mas este latão que descreve seus pés é mais extraordinário ainda, porque suportou a prova da fornalha de fogo, uma prova pela qual nenhum outro tem passado. E isso é exatamente correto, pois latão significa juiz divino, um juízo que Deus decretou e fez acontecer. São João 3:14 ao 19. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Número 21, 8 e 9. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Israel tinha pecado, o pecado tinha que ser julgado. Assim Deus mandou Moisés colocar uma serpente de latão em uma haste, e aquele que olhasse era salvo da pena do seu pecado. A serpente de latão na haste simbolizava o pecado oriundo do jardim do Éden, onde a serpente seduziu Eva, fazendo-o pecar. E o latão fala de juízo, como é visto no altar de latão, onde a pena do pecado era cumprida no sacrifício sobre o altar. E quando Deus julgou Israel por seus pecados nos dias de Elias, ele reteve a chuva, e o céu ardente tornaram-se como latão. Agora, nesta ilustração, vemos que a serpente sobre a haste representa o pecado já julgado, pois é feita de latão, mostrando que o juiz divino já caiu sobre o pecado. Então qualquer que olhasse para a serpente na haste, aceitando o significado dela, ficava são, pois esta era a obra ou salvação do Senhor. A serpente na haste é um tipo do que Jesus veio realizar na terra. Ele se fez carne a fim de tomar sobre si os juízos de Deus pelo pecado. A base do altar de sacrifício era de latão maciço, tipificando o cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. O juízo já tinha passado sobre ele quando ainda não havia nenhum pecador, vindo a salvação inteiramente do Senhor. Ele pisou o lagar do vinho do furor da ira de Deus sozinho. Suas vestes estavam tintas de carmesim com o seu próprio sangue. A fornalha de fogo do justo juízo e da ira de Deus foi sua porção. Ele padeceu, o justo pelos injustos. Digno és, ó Cordeiro de Deus, porque nos compraste com teu próprio sangue. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele padeceu como nenhum homem jamais tinha padecido. Mesmo antes da cruz, ele derramou de seu corpo grandes gotas de sangue, como suor, quando na intensa agonia da penosa prova, à frente, o próprio sangue separou-se em suas veias. Lucas 22, 44.
e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Mas um dia aqueles pés de latão estarão sobre a terra, e o juiz de toda a terra ele será, e com equidade e perfeição julgará a raça humana, e não haverá nenhuma avasiva desse juízo, nenhum desvio dessa justiça, não haverá nenhuma moderação nele. Quem é injusto será injusto ainda, quem está sujo estará sujo ainda, o imutável não mudará. Então, pois nunca o fez e nunca o fará, aqueles pés de latão esmagarão o inimigo, eles destruirão o anticristo, a besta e a imagem de tudo o que é vil à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome apenas para corromper seu resplendor, e os esmagará juntamente com o anticristo. Todos os ímpios, os ateus, os agnósticos, os modernistas, os liberais, estarão todos ali. A morte e o inferno, a sepultura estarão ali. Sim, estarão, porque quando ele vier, os livros serão abertos. É aí que a própria igreja morna e as 5 virgens loucas aparecerão. Ele apartará as ovelhas dos bodes. Quando ele vier, assumirá o comando do reino, pois é seu, e com ele estarão os milhares de milhões, sua noiva que vem para ministrar a ele. Glória, é agora ou nunca. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Desperta dentre os mortos e busque a Deus para ser cheio com seu Espírito, ou você perderá a vida eterna. Faça isto enquanto há tempo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.